No livro de Malaquias, Deus fala através do profeta, dizendo que o povo estava roubando a ele nos dízimos e nas ofertas. Eu gostaria de conversar contigo um pouco agora sobre essa parte e sobre o que ela tem causado na sua mente, na sua vida, qual a influência desse texto de dizer que as pessoas estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. É possível que em alguma época da sua vida, que pode inclusive ser agora, você esteja em débito, você não esteja sendo fiel nos dízimos na igreja onde você congrega. E isso pode estar gerando em você um peso na consciência, pode estar gerando em você, tirando a sua paz, de ficar se questionando se eu estou roubando a Deus, eu estou sendo ladrão, será que Deus vai me perdoar? Você também pode estar tendo o questionamento de que passou uma parte da sua vida sem dar o dízimo por qualquer motivo, e aí quando você passou a ter condições de dar, você ficou na dúvida, mas e o atrasado? Eu vou ter que colocar em dia, né, os meses que eu não paguei o dízimo, que eu não dei o dízimo. Você também já pode ter vivenciado na sua igreja o conhecimento de que você só pode ser consagrado a algum cargo, ou até você só pode exercer alguma função na igreja se você for fiel nos dízimos. E para isso você precisa normalmente preencher um envelope, onde você coloca o seu nome, você coloca que está dando ali o seu dízimo, para que a igreja tenha um controle e saiba se você está sendo fiel ou infiel. E isso muitas vezes causa um peso sobre as pessoas, causa um fardo sobre as pessoas de ficarem angustiadas porque por qualquer motivo estão sendo infiéis nos dízimos. E eu gostaria então de te contar algo muito interessante. A primeira coisa é que o dízimo que é falado na sua igreja, não esqueça isso, isso é fundamental. O dízimo que é falado, não apenas na sua igreja, de qualquer igreja evangélica, ele não existe na Bíblia. Coloque isso na sua mente. O dízimo que é pregado, que o pastor levanta lá e explica, olha, 10% do seu salário, esse dízimo não existe. Da primeira página da Bíblia Sagrada, do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, esse dízimo, 10% do seu salário, ele não existe. Isso é a primeira verdade, que durante todo esse tempo que a gente vai estar aqui conversando, você não pode esquecer, em nenhum momento, o dízimo que é cobrado, que é pedido, que é recebido nas igrejas evangélicas no mundo inteiro, não está na Bíblia. Aí você pode perguntar, como não está? Se eu vejo na Bíblia a palavra dízimo diversas vezes, não é? O primeiro argumento que você pode ter encontrado é o seguinte, olha, existe um princípio eterno do dízimo, né? O dízimo ele é um princípio eterno porque ele estava antes da lei, ele é visto durante a lei e após a lei. E aí a pessoa começa a explicar, diz, olha, antes da lei Abraão deu o dízimo, Jacó deu o dízimo, durante a lei os judeus davam dízimo. O livro de Malaquias, que nós mencionamos, foi escrito durante a lei. E depois da lei, no Novo Testamento, Jesus falou lá para os fariseus que não deixassem de dar o dízimo. Inclusive eles tinham mencionado, né, o dízimo de algumas hortaliças. Então não despreze o dízimo. Então é antes da lei, durante a lei e depois da lei. Bom, eu quero te dizer que tudo isso não passa de uma tradição. Segunda verdade, primeira verdade, dízimo 10% do salário não está na Bíblia, não esqueça. Segunda verdade, o dizer que o dízimo é antes da lei, durante a lei, depois da lei, e esse dízimo que é antes, durante e depois, é 10% do salário. Isso é uma tradição humana que começou na nascente Igreja Católica no século IV, com um documento chamado Constituições Apostólicas. A partir desse documento que a Igreja Católica começou a dizer que o dízimo que é mencionado na Bíblia hoje significa 10% do salário das pessoas. E eles deveriam dar para a igreja. Inclusive um teólogo da Igreja Católica, Tomás de Aquino, muito respeitado, ele nos seus escritos ele confirma isso, que o dízimo deveria ser dado porque a igreja estava pedindo, mas aquilo não estava mencionado como vontade de Deus para nós cristãos hoje em dia.
Então, segundo a verdade, isso é uma tradição humana criada pela Igreja Católica quando ela estava nascendo no século IV. Houve a Reforma Protestante, eles retiraram uma série de coisas que havia de errado, mas isso daí passou direto e ninguém nunca questionou, ninguém nunca achou que deveria ser mencionado, mas no passado dos séculos, diversos servos de Deus notaram esse engano, inclusive Charles Spurgeon, mais recentemente o MacArthur, diversos autores, diversos homens de Deus, eles pregaram, eles deixaram estudos, pregações, livros, mostrando esse equívoco, mostrando que nós precisamos voltar para a verdade bíblica. Antes de nós continuarmos, vamos fazer uma pausa, porque você pode estar dizendo assim, irmão, vá pregar a palavra de Deus, não venha falar de dinheiro não, vá evangelizar, vá orar, se tem alguma coisa errada na igreja, a gente intercede, mas não vamos gerar contenda, não vamos gerar problema. Olha, a palavra de Deus, ela é a verdade. O mundo todo, ele é mentira, ele prega mentira, e aonde deve haver a luz da verdade, aonde deve ser o local onde a verdade é pregada, é levada aos homens, é na igreja. Então não tem lógica, não entra na mente de ninguém, é inadmissível, é totalmente irracional que o local onde a palavra de Deus, que é a verdade, é pregada, vá alimentar, manter e dar continuidade. É uma mentira. É claro que ela é uma mentira a partir do momento que você toma conhecimento de tudo que nós estamos falando e vamos ainda explicar algumas coisas. Tem muita gente boa, honesta, correta, que ainda está na fase da ignorância. Ele não sabe, né, que aquilo dali não é assim, recebeu por herança, sempre desde criança, mas a partir de agora não tem mais a desculpa, ele já vai saber que isso daí é um engano e que não se pode admitir, porque o diabo é que é o pai da mentira. Não é Deus o pai da mentira, a igreja, o púlpito, ele vai perder toda a credibilidade se ele for continuar mantendo uma mentira. Isso é ridículo, isso é horrível, isso é terrível. Então, você tem que amar. Amor maior não há do que você entregar ao outro a palavra de Deus pura, sem heresia. Mas, meu irmão, você vai criticar os irmãos. Olha, Jesus, quando chegou no templo, que as pessoas estavam fazendo coisa errada, estavam vendendo lá, fazendo comércio, ele pegou, foi um chicote, meteu o pé em todo mundo. Né? Paulo, os apóstolos, sempre eles viram coisa errada, eles foram duros, era chamando de raça de víboras, era exortando, criticando, alertando a igreja. Então Jesus não disse assim, olha, vocês estão vendendo no templo aí, ou Paulo, quando vê alguma heresia entrando aí, não, eu vou orar para Deus tocar o seu coração, e aí Deus vai fazer uma obra maravilhosa no seu coração e você vai deixar de pregar heresia. Não, se você lê as cartas do Novo Testamento, você vai ver que todo o ensino errado era duramente combatido, porque a igreja deve zelar pela verdade. A mentira, isso é problema do inimigo, é problema do mundo. A igreja deve zelar pela verdade. E Jesus foi zeloso, os apóstolos foram zelosos, a igreja primitiva foi zelosa. Amém? Então vamos continuar. Vamos lá. O dízimo de Abraão. Abraão deu o dízimo. É o primeiro erro no ozinho. Não, ele não deu o dízimo, que é 10% do salário. Ele deu um tipo de dízimo. E lá em Hebreus, no Novo Testamento, quando menciona esse fato do dízimo, né, de Abraão, ele não está mencionando lá em Hebreus, dizendo, olha, faça como Abraão fez. Né? Ele está contando história, relatando um fato, falando do sacerdócio de Cristo. E como nesse fato aconteceu um tipo de dízimo, ele inclusive diz, foi o dízimo dos despojos de guerra. O que é despojo de guerra? Tudo aquilo que a pessoa que vai para a guerra conquista do inimigo. Ela venceu, estava atrás do despojo de guerra. Aí ele deu 10% daqui e dali. Em nenhum lugar da Bíblia diz que em qualquer outro momento da vida de Abraão ele tenha dado 10% do que ele ganhava, do patrimônio dele, para quem quer que seja. Quando o dízimo foi instituído da lei, ninguém mencionou que estava sendo instituído, inspirado no princípio eterno do dízimo de Abraão. Não. Aquilo ali foi um fato isolado, uma situação específica. Então não serve, não tem nada a ver com 10% do teu salário. Deu para entender? Aí você diz assim, mas Jacó disse que ele ia dar o dízimo. Jacó, ele, se você ler o texto com bem cuidado, ele estava sendo um homem sem fé. Ele fez uma barganha com Deus. Se tu me levar
me abençoar, me guardar, me trouxer de volta, aí tu serás o meu Deus e de tudo eu vou te dar o dízimo. Ou seja, ele está dizendo ali que Deus não era nem o Deus dele. Ele estava precisando era se converter. Isso não é exemplo, você barganhar. Deus, olha, eu vou te dar isso daqui, mas tu tem que me dar aquilo. Se tu cumprir, se eu tiver saúde, se eu ficar rico, se eu tiver um carro, se eu tiver um emprego legal, se eu tiver um casamento maravilhoso, aí eu te dou o dízimo. Foi mais ou menos isso que ele disse. Em outras palavras, em outro contexto, mas era uma barganha. Então não é um exemplo bom e não tem nada a ver com 10% do teu salário. Ninguém sabe nem se ele cumpriu essa promessa. Amém? Deu para entender? Vamos continuar. Teve o dízimo na lei. O dízimo instituído na lei. Aí você diz assim, tá aí, tá na lei, tá em Malaquias. Não tem nada a ver com o teu salário. O dízimo da lei, ele era 10% do acréscimo da produção de animais, dos animais e do campo, de frutos do campo, dos agropecuaristas. Aí você diz, não, mas porque todo mundo naquele tempo plantava, todo mundo vivia do campo de criação de animais. Negativo. Desde o começo da Bíblia, desde Gênesis, você vai ver diversas profissões, e aí durante a Bíblia toda você vai ver diversas profissões. Havia ourives, quem fazia joias, perfumistas, fazia perfume, padeiros. José, pai de Jesus, era marceneiro. Paulo, construtor de tendas. Os apóstolos, pescadores. Essas pessoas, ninguém dava dízimo. Por quê? Porque o dízimo era específico, a lei era extremamente criteriosa. Tinha que ser plantado em Israel, tinha que ser criado o animal ali, tinha que ser o fruto da terra, o animal vivo, tinha que ser os frutos, o trigo que fosse produzido pela terra, só dos agropecuaristas. Em nenhum momento diz assim, olha, o pai de Jesus fez um móvel de madeira, venda e dê 10% lá. Não, de forma alguma não tem isso. Ah, Paulo, você fez 10 tendas, então o dinheiro de uma tenda vai ser o seu dízimo. Não tem. Ah, Pedro, você pescou 50 quilos de peixe, então 5 quilos é o seu dízimo. Não tem. E todos eles sabiam disso. Tanto é que nas cartas do Novo Testamento, quando a igreja começou, a igreja cristã, na nova aliança em Cristo, quando Jesus fez a ceia, a última ceia, ele disse que o sangue dele era o sangue da nova e eterna aliança. Então nessa nova aliança, que não é mais a aliança da lei, a igreja começou a viver as suas primeiras décadas, tiveram diversas cartas orientando a igreja, ninguém fala nada de dízimo. Por quê? Porque eles sabiam que era algo específico da lei, que era algo específico do agropecuarista. Paulo não dava, porque de tenda pelo menos não dava, a não ser que ele tivesse alguma propriedade antes de conhecer a Cristo. E assim nós percebemos que é um grande equívoco você dizer que aquele dízimo da lei é 10% do salário. Seria a mesma coisa de você dizer que a ceia do Senhor é uma janta, porque no dicionário diz que ceia é uma refeição. Ah, no dicionário diz que dízimo é 10%. Então não tem nada a ver, inclusive lá na lei tem outros tipos de dízimo, tem bem detalhado, não tem nada a ver conosco, cristãos brasileiros, americanos, ocidentais, vivendo na nova aliança. Não existe, como eu falei. A palavra dízimo que está na Bíblia não é 10% do seu salário e nunca foi. Aí vamos adiante, mas no Novo Testamento Jesus fala lá, tudo bem, ele está falando daquele dízimo que não tem nada a ver, que não é 10% do seu salário. E mesmo assim, Jesus recomenda porque os 4 evangelhos foram escritos na vigência da lei. A lei estava valendo, ele curava um judeu e ele dizia, vá lá e apresente a oferta que Moisés prescreveu na lei. Então depois que ele morreu, ressuscitou, foi que começou a nova aliança. E aí não existia mais dízimo nem para o judeu agropecuarista, que se convertia ao evangelho. Deu para entender direitinho? Tudo isso que eu estou falando, você vai poder ler num livro chamado Dízimo, que foi originado da nossa monografia do bacharelado em teologia. Na descrição desse vídeo vai ter um link para você baixar, para você ter acesso na internet. Você baixa o arquivo, você lê no seu celular, no seu tablet. Tem um e-mail lá se você quiser se comunicar. Então você vai poder ver as referências, você vai ver explicando a nova aliança, a aliança, como foi as alianças de Deus com os homens, como é o nosso contexto atual, em que situação nós estamos diante de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós não podemos jamais roubar a Deus, porque tudo de Deus é nosso, tudo nosso é de Deus. Aí você diz assim, meu irmão, a igreja vai falir,
você falar isso, a igreja vai falir, vai não. Porque a igreja é de Deus e Ele vai tocar os corações. E aí o princípio eterno, qual é o princípio eterno? A generosidade dos corações dos cristãos transformados, regenerados, nascidos de novo. Esses corações vão prover de bens materiais a obra de Deus. Não com medo de um devorador, de uma maldição, não, é no outro contexto. Jesus já morreu pelos cristãos, Deus já entregou o Filho dele. Então, em gratidão, essas pessoas vão cuidar da obra de Deus, em amor. Qual é o percentual? Vai ser o coração dele com Deus. Aí alguém pode chegar e dizer assim, se você não der nem 10%, você é um avarento, você é um miserável. Olha, na liberdade em Cristo, a tua oferta, a tua dedicatória material, a tua entrega para o sustento da obra vai ser fruto do teu relacionamento com Deus e ninguém tem nada a ver com isso. Você não tem que botar envelope, dar satisfação é para Deus, vai ser Deus vai moldar. Assim como Deus transforma o teu coração e muda para que você não queira mais pecar, Ele vai direcionar para que você tenha uma mordomia sadia do seu patrimônio, para que você use com sabedoria os bens que Ele está te dando. E Ele vai te orientar com certeza. A obra é de Deus, Ele não vai deixar o pastor morrer de fome, tudo se acabar de forma alguma, muito pelo contrário. As pessoas, a grande maioria, já sabe que é mentira essa história de dízimo. Mas, para ter a política da boa vizinhança com o pastor, né, para não ser perseguido, porque infelizmente alguns homens que deveriam ser homens de Deus agem de uma forma ridícula, discriminando pessoas que não dão, que questionam. Pastor, para onde é que foi o dinheiro? Foi gasto com o quê? Faça uma prestação de conta, é botado em disciplina, é botado para correr da igreja. Coisa ridícula, comportamento ímpio, comportamento de gente completamente desorientada. Então essas coisas existem, horríveis, terríveis. Então assim, precisa mudar. Como é que vai mudar? Com as pessoas se conscientizando, estudando a palavra de Deus, conhecendo a verdade, chegando em amor, vamos tá errado, vamos fazer o que é certo. Tá aqui, vamos buscar em Deus, Deus vai tocar os corações, as pessoas vão se convertendo, elas vão deixar de pecar por amor a Cristo, elas vão passar a contribuir por amor a Cristo. Não vai ser pela pressão de ninguém. Está entendendo? Então não tem essa coisa de princípio eterno. Inclusive, se fosse princípio eterno, o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, falava de dízimo. E Jó era um homem temente a Deus, ele não fala nada. Por quê? Porque não havia esse negócio de dízimo lá. Deu para entender? Não tire de sua mente. Toda a palavra de dízimo na Bíblia não tem nada a ver com o teu salário. Não é 10% de teu salário. Nunca foi nem nunca será. E esse dízimo inventado pela Igreja Católica é o que é pedido lá em cima. E que não é obrigação toda, que é tradição de homens. Se eles quiserem admitir, olha, nossa igreja exige como se fosse uma mensalidade, e é uma taxa, é tudo bem. Você participa se quiser, a taxa de manutenção você paga se quiser aquela taxa. Agora dizer que é a palavra de Deus, que é o dízimo de Malaquias, que você vai ser amaldiçoado, isso é mentira. Então, vamos pregar a verdade em amor cristão. Não é com ódio, é por amor. Por quê? Não existe amor com mentira. Não dá. Não existe. Se alguém disser, eu sinto muito, mas precisa conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Que é onde há amor cristão, tem que haver verdade. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.